Meus irmãos, hoje Jesus nos fala por diversas vezes: não tenhais medo. A mensagem de hoje é muito propícia para os dias de hoje, com essa coronavírus que nós estamos enfrentando, essa pandemia mundial. Se você liga a televisão, você logo vê um drone filmando do alto um cemitério, um monte de covas abertas, sepultamento de caixões em fila. Tudo isso gera um certo terror. Nós sabemos a que serve esse tipo de reportagem: manipulação política. Tudo aquilo que você focaliza tende a se expandir. É uma lei de neurolinguística. E outra informação importante é que o cérebro humano não é capaz de fazer distinção entre a fantasia e a realidade. Se você apresentar uma fantasia para ele como se fosse verdade, o seu cérebro aceita como verdade. Pois é, mas Jesus nos diz: não tenhais medo. Você já deve saber que o medo é um sentimento primitivo e um sentimento muito importante para a nossa sobrevivência. Se não fosse o medo, nós íamos nos expor constantemente a perigos e poderíamos morrer. Então, esse medo é explicável e natural. Existe outro tipo de medo, são as fobias. A síndrome do pânico, por exemplo, que é o medo do medo. Faz sentido você ter medo, por exemplo, de aranha, porque a picada de aranha é mortal. Mas ter medo de barata? Eu nunca vi barata picando ninguém. Você já viu barata comer gente? Não tem isso. Mas tem gente que tem pavor de barata. Pois é, Jesus Cristo vem nos ensinar a vencer o medo. Mas não é deste medo terreno que ele vem nos ajudar. Contra esse medo terreno, ele apenas nos diz: não temais aqueles que matam o corpo. E ele vai falar: temeis aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para a Geena, ou inferno. Pois bem, aqui eu gostaria de fazer uma distinção teológica. Existem dois tipos de mortes: a morte corporal e a morte espiritual. A morte corporal é uma coisa natural que vai ocorrer com todos nós, onde a alma vai separar-se desse corpo biológico corruptível. A morte espiritual, essa morte é a pior de todas, e vai ser a separação de Deus. São Francisco de Assis, você já deve ter ouvido falar também desse dado biográfico dele, a morte de São Francisco. Dizem que quando ele estava para morrer, ele pediu para ser deitado nu no chão, e lá ele compôs um poema, Cântico do Irmão Sol, Irmão Lua. E ele, na última estrofe desse poema, ele chama a morte de irmã. Louvado seja o meu Senhor pela irmã morte corporal, da qual homem algum pode fugir. Mas ai daquele que a morte o encontrar não fazendo a vontade de Deus. Felizes e bem-aventurados aqueles em que ela encontrar fazendo a vontade de Deus, pois não experimentarão a segunda morte. Veja São Francisco falando da segunda morte, que é a morte que nós devemos realmente temer. Então, Jesus vem nos esclarecer esse grande equívoco. Nós ficamos, e com razão, muito preocupados com a morte corporal. Mas a pior das mortes, a morte espiritual, nós às vezes não nos preocupamos. Não é à toa que você vê que Jesus fala: não tenhais medo, não tenhais medo, de repente ele fala: temeis antes. Quer dizer, é para termos medo da coisa certa. E aqui eu gostaria de lembrar um dos versículos do livro dos Provérbios. Lá diz: a sabedoria o temor de Deus é o princípio da sabedoria. A teologia católica colocou
colocou o santo temor como um dos dons do Espírito Santo. O que seria esse temor? Ter medo de Deus, porque Deus é um juiz cruel, que pode nos mandar para o inferno. Deus não manda ninguém no inferno. O santo temor de Deus nada mais é do que o medo de se afastar dele. Você já deve ter filho, quem não tem filho já cuidou do filho dos outros um pouquinho. Já experimentou aquela situação de que a vizinha precisa ir em algum lugar e manda você cuidar da criança um pouquinho? Ai, a mãe virou as costas, a criança arma um berreiro que não há quem faça calar. Por quê? A criança fica apavorada, ela pensa que a mãe não vai voltar mais. Você não vai fazer uma criança de alguns meses de idade e compreender que a mãe vai voltar. Ela pensa que não. Então veja bem, esta situação é o santo temor de Deus. Nós deveríamos, como uma criança, ficarmos apavorados se ausentarmos de Deus, porque Deus não se ausenta de nada da gente, né? Mas a gente às vezes fica fora dele. Nós devíamos ter este medo. Então veja bem, Jesus vem nos trazer um antídoto para nós vencermos o medo. E ele não quer fazer terapia de fobia, tem outros médicos, psicólogos que podem entender muito dessa situação. Ele quer fazer a cura espiritual nossa. E o medo você vence com o quê? Com a fé. Vamos lembrar de uma passagem valiosa da Sagrada Escritura, só para ficarmos em uma delas. Diz assim, né? Salmo 23 ou 22. Ainda que eu passe pelo vale sombrio da morte, não temerei mal algum, vosso bordão e vosso cajado me dão segurança. Quando Jesus Cristo fala não temais, ele vai acrescentar em outro lugar dos Santos Evangelhos, ele vai dizer o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias. Então esta fé, na presença de Jesus ao nosso lado, é que nos faz vencer o medo. Então veja que o tema do Evangelho de hoje é muito importante. Ele vai nos alertar que o grande medo que nós devemos ter é esse santo temor de Deus, que é nada mais, nada menos que o medo de se afastar dele. Amém.